Bom dia, meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Peço que você possa abrir a sua Bíblia, por favor, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, onde nós iremos meditar hoje, a partir do verso 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, ou segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1, a partir do verso 12. As crianças que estão aqui podem ir com Neto e Gabi, eles vão ouvir a pregação da palavra de Deus, que foi adaptada para eles, a pregação do domingo passado, eles vão ouvir hoje. Então, que as nossas crianças possam ter um bom momento ali de aprendizado. Irmãos, deixa a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Iremos meditar até o verso 21. Como se trata de uma porção um tanto que extensa, vamos fazer a exposição à medida que vamos lendo o texto. Então, curva sua cabeça agora, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos e estarmos para adorar o Teu nome, para Te glorificar, render louvores ao Senhor, nosso Redentor, aquele que nos comprou pelo sangue de Jesus e que aplicou essa obra perfeita por meio do Espírito Santo. Queremos louvar-Te, ó Deus Trino, e pedir que nesse momento, onde nós nos achegamos à Tua palavra, o Senhor nos ensine com o poder do Espírito Santo que a inspirou, e que possamos ser, ó Deus, transformados, levados a sermos mais conformados à imagem de Jesus. Oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas mais cansativas na vida é repetição, recapitulação, principalmente os jovens, né? Quando está na pré-adolescência, alguma coisa, e aí você vai conversar com seu filho ou dar algum tipo de orientação, eles ficam um tanto que chateados, né? Eu já sei, você fala isso toda vez, eu não aguento mais ouvir isso, né? Nós ouvimos muitas vezes essas reclamações, principalmente dos jovens. Mas também não é muito diferente com os adultos. Embora muitas vezes nós não digamos isso, né? Rapaz, toda vez você fala isso, nós aprendemos a disfarçar um pouco isso, né? Colocamos lá logo aquele modo que gira uma chavezinha, o cara fica lá, né, batendo os lábios, você ouvir isso de novo, aí começa a pensar em outras coisas, você simplesmente, no seu coração, ignora, simplesmente você despreza aquilo que está sendo dito, porque para você é cansativo ficar ouvindo as mesmas coisas. No entanto, meus irmãos, na vida cristã é necessário que ouçamos várias vezes a mesma verdade. É necessário que aqueles que foram alcançados pelo Senhor, justificados por Jesus Cristo, que estão caminhando em santidade, como nós vimos no capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, aqueles que estão crescendo na vida cristã, é necessário que eles continuamente estejam firmes na palavra, e isso vai acontecer por meio da repetição. Então, a ideia central desse texto é que Pedro nos ensina que todos aqueles que receberam a graça de Deus, a graça da salvação e da santificação, devem permanecer firmes na verdade do Evangelho. Então, hoje eu queria meditar com vocês sobre o seguinte tema, né? Vale a pena ouvir de novo. Então, os noveleiros de plantão, né? Não é vale a pena ver de novo, vale a pena ouvir de novo, tá? A importância da palavra na vida cristã. Então, queria pensar com vocês, vamos tratar três coisas. A primeira coisa, Pedro vai nos mostrar a importância da repetição
da verdade na vida cristã. Por que é importante ouvir essa verdade? Por que ele repete? Por que ele faz esse trabalho de pastor, falando novamente para o povo aquilo que o povo já sabe? Né? Ele não espera que o povo diga assim, pastor, eu já sei. Muda o assunto, vira o lado do disco aí, vamos dar continuidade aos temas. Por que então repetir é importante? Porque ele não espera que a sua audiência, os crentes, sejam impacientes ou fiquem achando isso algo cansativo. Vamos ver a importância, o verso 12 até o verso 15. Depois nós vamos ver a base, né, o fundamento que faz com que Pedro tenha esse ministério e que ele faça essa repetição e esteja preocupado que essa palavra seja firmada no coração desses ouvintes, dos crentes. E depois nós vamos ver que essa palavra ela deve ser guardada sobretudo, porque ela tem uma origem especial, né, do verso 19 até o verso 21. Então vamos olhar aqui, meus irmãos, o verso 12 até o verso 15. Abra sua Bíblia, eu gostaria de ler agora com você esses versos. Veja, por isso não deixarei de exortar-vos, sempre acerca das mesmas coisas, ainda que bem as sabais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Queridos, a primeira coisa que o apóstolo começa mostrando aqui é que ele, como um pastor, ele, como ministro da palavra de Deus, ele iria sempre ter no seu trabalho pastoral esse cuidado de chamar a atenção dos seus ouvintes. Mas perceba, irmãos, que há algo que eu queria que vocês observassem comigo no verso 12. Ele diz assim: não deixarei de exortar-vos acerca destas coisas. Que coisas? Aquilo que ele acabou de falar, do verso 1 até o verso 11. Ou seja, da nossa fé comum, da nossa justificação comum e também da caminhada crescente de santificação que nós devemos desenvolver. E como, em posse disso, nós entraremos no reino eterno de Jesus Cristo, que é o resultado final, que é o prêmio final. É aqueles que foram justificados, que estão crescendo nessa fé, eles vão entrar nesse reino eterno. E Pedro está dizendo, eu não vou deixar de falar sobre essas coisas com vocês. E observe, irmãos, não é porque eles são ignorantes quanto a isso. Não é porque eles não conhecem essa verdade. Não é porque eles são neófitos, novos convertidos. Perceba que eles assim, ainda que bem as saibais. Ou seja, vocês já conhecem essa verdade e não somente vocês conhecem, vocês estão firmes nela. Vocês estão firmados nessa verdade, mas mesmo assim eu vou repeti-las para vocês. E aqui, meus irmãos, nós podemos perceber que ele faz isso porque ele entende, no versículo 14, que isso é correto a ser feito. É o que deve ser feito. Enquanto ele vida tiver, aqui a expressão, enquanto estiver nesse tabernáculo, a figura do tabernáculo ou de uma tenda, quando aplicada ao ser humano, aqui como está sendo em 2 Pedro, ou como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, é uma figura do corpo. Pedro está dizendo então, enquanto eu estiver neste corpo, enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer isso. Enquanto eu estiver vivo e estiver respirando, eu vou repetir essas coisas. Qual é a finalidade dele? É porque ele não tem algo novo para trazer? É porque ele é aquele tipo de pastor que só sabe falar de um assunto, ele não aprendeu novas coisas?
Será que é porque ele é o tipo do cara preguiçoso, que não estuda e todas as vezes lá vai tentar usar da sua posição, da sua autoridade? Não. É porque a finalidade é nos despertar, para que nós possamos ser despertados com essas verdades. Então, Pedro está mostrando, meus irmãos, que os leitores já conhecem essa verdade, mas eles poderiam estar meio que desatentos, cochilando. Não é necessariamente a figura de alguém que dorme, mas alguém que está meio que perdendo foco, alguém que está perdendo atenção, alguém que está quase que entrando naquele piscar de olho que é um cochilo. E Pedro está dizendo, essa repetição que eu estou fazendo dessas verdades fundamentais, verdades que todos os crentes devem saber, é para que vocês possam despertar, é para que vocês não percam a atenção, vocês não percam o foco. Mas não somente isso, ele diz que ele vai fazer isso enquanto ele está vivo, ele precisa repetir a verdade, e isso é para despertar esses crentes, mas ele vai fazer algo mais além disso. Ele vai, sabendo que em breve ele morreria, Pedro aqui tem essa informação, e essa informação foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Provavelmente, alguns estudiosos acreditam que é referência ao final do Evangelho de João, onde Jesus descreve algo como seria a morte de Pedro. No entanto, pode ter sido alguma outra revelação, alguma outra aparição do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus diz para Pedro que ele em breve morreria. E Pedro sabe, ele diz isso no versículo 14, em breve ele vai partir, em breve ele vai sair desse tabernáculo, em breve ele vai morrer. Mas ele vai procurar ainda assim, no verso 15, com toda a ocasião, que depois da morte dele, eles possam o quê? Se lembrar destas coisas. Provavelmente Pedro está dizendo algo que ou é essa epístola, por exemplo, eu vou deixar isso registrado, porque depois que eu morrer, vocês podem ter acesso a essas verdades. Algum outro escrito. Algumas pessoas acreditam que pode ser o Evangelho de Marcos, que segundo a tradição, Marcos escreve as memórias de Pedro. Então, na verdade, ele escreve, mas escreve a partir do ponto de vista de Pedro. Mas nós não sabemos exatamente o que é. O fato é, Pedro está preocupado não somente enquanto ele está vivo, que essas verdades estejam firmadas por meio dessa repetição da verdade, mas também ele está preocupado que quando ele partir, ele vai deixar algo para que essa igreja possa estar firmada nessa verdade, possa ter acesso a essas verdades possam ser acessíveis aos seus ouvintes. Queridos, mas não somente isso. No versículo 16 até o versículo 18, ele vai dizer o seguinte, olhe na sua Bíblia. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Agora Pedro passa a mostrar que este evangelho que ele está pregando, e não somente pregando, mas repetindo. É interessante do verso 12 até o verso 15 que nós vimos, a ênfase, pode marcar na sua Bíblia se você quiser, é que os crentes sejam despertados e ele vai tentar fazer com que isso esteja guardado na cabeça desses crentes. Na cabeça, eu digo na mente, né? No coração. Mente e coração. Veja que a intenção de Pedro é reforçar esse desejo de que essa
verdade esteja sendo continuamente revista. Mas esse evangelho que ele continuamente está ensinando, que ele está instruindo, esse evangelho que ele prega e que relembra aos seus leitores, o evangelho onde Cristo é o centro, o evangelho onde Cristo é o Senhor, mas é o evangelho onde também Cristo voltará. E aí é interessante que Pedro está talvez querendo autenticar aqui o seu evangelho, o evangelho que ele prega. Porque ele vai dizer que ele ele não está pregando um evangelho, ou ele não está pregando sobre a vinda do Senhor Jesus. Por que a vinda do Senhor Jesus? Perceba, provavelmente, porque esses falsos mestres que Pedro está combatendo, eles não acreditavam na segunda vinda de Jesus. O próprio Pedro mostra isso. Veja na segunda epístola, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja, alguns escarnecedores, alguns que não acreditavam na palavra, estavam no meio deles, estavam dizendo o quê? Onde é que está a promessa da vinda dele? Ele não volta mais. E aí Pedro agora já está antecipando esse tema da vinda, e ele está dizendo: o evangelho que eu prego, eu fui testemunha dessa vinda do Senhor Jesus. E isso não foi por meio de mito, não foi por meio de uma fábula, não foi por meio de uma mitologia criada, como nós temos, por exemplo, na mitologia grega ou nas falsas religiões. Pedro está dizendo: não foi por meio disso. Eu estou ensinando a vocês sobre a vinda do Senhor, sobre esse reino que vocês devem entrar. No versículo 11, veja que Pedro já havia apontado para um reino futuro, versículo 11 do capítulo 1, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já apontou para um evento futuro, para esse reino do Senhor Jesus, que será manifestado na sua plenitude, na sua vinda. E Pedro está dizendo: eu faço essa pregação não com base em historinhas inventadas. Eu não estou falando da vinda de Jesus com base naquilo que eu sonhei ou naquilo que eu delirei, certo? Em algum momento. Mas ele viu a própria majestade. E aí é interessante, meus irmãos, que ele se refere agora à transfiguração, no verso 17. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: esse é meu filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pergunta, eu não sei se você associou. Pedro está falando que o evangelho dele, onde ele está falando sobre a vinda de Jesus, ou seja, uma vinda futura, que nós aguardamos, com base no fato que ele foi testemunha ocular, ele presenciou essa majestade. E aí talvez algumas pessoas poderiam pensar assim: então ele teve um sonho. Aí Pedro vai dizer: não, eu vi algo no passado. Eu vi a transfiguração. E o que é que a transfiguração tem a ver com a vinda de Jesus? Transfiguração, irmãos, caso você não saiba, foi uma manifestação, e você pode ver isso em Mateus, capítulo 17, Marcos, capítulo 9, Lucas, capítulo 9, os três evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus,
Marcos e Lucas trazem esse relato. E aconteceu o seguinte: Jesus se retirou para um monte e com ele estavam Pedro, Tiago e João. Pedro é o autor dessa epístola. Pedro é um dos que estavam lá presente. E num dado momento, eles viram a Moisés e Elias, provavelmente o representante representando a lei e os profetas, e falando sobre sobre a morte de Jesus, como se daria a sua morte. Mas é interessante, meus irmãos, que eles registram que eles viram a glória de Cristo. Eles viram a sua glória naquele momento. E essa glória é provavelmente uma manifestação, ou como se fosse uma antecipação da glória da vinda de Jesus. Por quê? Porque em todos os 3 relatos da transfiguração havia uma questão. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 17. Só para que vocês entendam. Mateus capítulo 17. Abriram? Vamos agora ao versículo anterior, que é o final do capítulo 16. Que na verdade é o que introduz essa narrativa. Veja o seguinte: em verdade vos digo que há algum dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus está dizendo que havia algumas pessoas que estavam no seu meio naquela época que não morreriam sem que antes vissem o Filho do Homem no seu reino. E aí vem um relato depois, em todos os 3 relatos, a ordem é essa. Há essa afirmação e depois, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. E aí narra essa manifestação. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento entendem que essa manifestação do Filho do Homem no seu reino é justamente a transfiguração. Pedro, Tiago e João, antes de morrerem, tiveram uma manifestação, embora que parcial, dessa glória, desse reino glorioso de Jesus. E aqui Pedro está dizendo: eu estou falando para vocês de um evangelho que salva vocês definitivamente, que vocês caminham na vida cristã rumo a um crescimento para que vocês possam entrar nesse reino. E esse reino não é uma invenção da minha cabeça. Essa vinda futura não é algo que eu criei. Eu vi. Eu fui testemunha ocular. Eu presenciei a manifestação do Filho do Homem no seu reino. Eu presenciei esse Jesus glorioso. E ele virá com uma glória muito, mas muito mais abrangente. Então Pedro está mostrando aqui, meus irmãos, que ao falar sobre a vinda de Jesus, ao falar sobre o reino glorioso que aguarda aqueles que são justificados, aqueles que crescem na santificação, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, ao falar desse reino futuro, Pedro está falando como alguém que presenciou uma manifestação visível desse reino. Então, na transfiguração, nós podemos ver que é como se Pedro estivesse dizendo: podem confiar em mim, eu presenciei isso, eu vi isso, eu presenciei esse reino. E em terceiro lugar, irmãos, do verso 19 ao verso 21, Pedro vai dizer o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro agora vai mostrar o seguinte: aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu vi, está fundamentado na revelação das Escrituras. Está fundamentado naquilo que o Antigo Testamento falava sobre essa vinda do Senhor, sobre esse Senhor que traria salvação para o seu povo. Pedro está mostrando, meus irmãos, que ele é um autêntico apóstolo de Jesus e que ele está em consonância, ele está em harmonia com os profetas do Antigo Testamento. E essa palavra profética do Antigo Testamento deveria ser algo que estaria sendo guardado no nosso coração. Pedro usa duas figuras aqui. A primeira é que ela é como uma luz que ilumina o caminho escuro, semelhante a uma lâmpada. Lembre que naquele período não tem postes, naquele período, e lâmpada algo como um candeeiro que vai iluminar o seu caminho para que você não venha tropeçar, mas também ele usa aqui dizendo até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Essa referência aqui, a estrela da alva apareça em vossos corações, provavelmente é uma referência à vinda de Jesus. E ele é descrito, né, no livro de Apocalipse como sendo essa estrela da manhã. E lá no livro de Números, nós temos uma referência que do povo de Israel brotaria a estrela. E, querido, Jesus virá. E Pedro está nos ensinando aqui que enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, todo crente deve ter conhecimento da verdade sobre Cristo, sobre a sua volta. O nosso coração, a nossa mente deve estar cheio do Evangelho. Nós devemos estar relembrando essa verdade. Nós devemos estar guardando essa verdade continuamente. Nós devemos estar repetindo-a para nós mesmos até aquele dia em que Cristo vai vir. É interessante que a referência é que a estrela da alva apareça em vossos corações. Não é que Jesus vai aparecer em cada coração no dia da sua vinda, mas provavelmente aqui é dizendo que enquanto ele não vem, nós nutrimos essa palavra em nosso coração. Então, essa segurança quanto a essa palavra ser confiável está no fato de que a profecia ela é algo que tem a sua origem em Deus. Veja no verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Ou seja, Pedro está dizendo que os escritos do Antigo Testamento, nós podemos também fazer essa aplicação para os escritos do Novo Testamento. Pedro vai falar dos escritos, né, de Paulo no capítulo 3 como sendo inspirados também. Pedro entende isso, mas os escritos bíblicos, eles não surgiram de um mito. Lembra que ele falou aqui atrás que o evangelho dele não é segundo fábulas, segundo mitos, e ele está dizendo, a escritura também não é segundo mitos, a escritura também não é segundo as fábulas humanas, ela tem a sua origem em Deus. Deus é quem é ativo, porque os homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Eles falaram sim, mas movidos. A figura do movido aqui é usada no meio náutico naquela época, né, marítimo, que é como se a figura de um barco que está com a sua vela içada e o vento ele vai impulsionar, e o vento vai empurrar esse navio, o vento vai conduzi-lo. É essa ideia que tem aqui. Eles foram movidos, eles foram impelidos, não pelos seus pensamentos, não por suas vontades, não por suas preferências, não por seus gostos, mas pelo Espírito Santo de Deus.
Perceba aqui que Pedro está atribuindo inspiração aos homens, aos profetas, aos apóstolos, por terem sido movidos por Deus. A inspiração não é porque eles eram de primeira classe, mas porque o Espírito os moveu, porque o Espírito os conduziu, os impeliu para isso. Então Pedro está dizendo, vocês podem estar certos e vocês guardem essa palavra até a vinda de Jesus, porque essa palavra, ela tem sua origem divina, ela é a própria palavra de Deus. Queridos, eu queria trazer algumas implicações para nossas vidas. A primeira coisa, meus irmãos, é que apesar de sermos crentes, apesar de termos nascido de novo, apesar de sermos justificados e de termos a certeza de que vamos para o céu, nós precisamos crescer na vida cristã também. Nós vimos isso, né? Pedro, ele apresenta essas duas verdades. No verso 1 ao 4, você é seguro em Cristo, você vai para o céu, você foi comprado por Ele, você tem a natureza divina. Do verso 5 até o verso 11, você precisa agora então crescer nessa fé. Mas, queridos, nesse processo de crescer na fé, pode ser que muitas vezes nós venhamos a adormecer. Muitas vezes nós, vamos usar o popular, nós esfriamos. Parece que nós ficamos meio que anestesiados. Você já tomou anestesia? Né? As únicas anestesias que eu tomei foram com os dentistas. Né? Graças a Deus, nunca fiz uma cirurgia, nunca quebrei um osso. Eu fui sempre um menino exemplo, comportado, nunca quebrei um osso, nunca levei um ponto na minha vida. Então, nunca fui suturado, minha pele é intacta, né? Nesse sentido. Mas, no dentista, eu levei a minha primeira anestesia. Meus irmãos, eu lembro da minha primeira experiência, né? Depois de ter sido anestesiado lá para fazer um procedimento no meu dente. Eu voltei para casa mordendo a língua, né? E não sentia nada, né? Eu tive medo de ter comido a minha própria língua. E depois, né, depois da anestesia passada, eu estar lá sem língua e não conseguir me comunicar direito. Mas graças a Deus eu não fiz isso. Eu não fui um canibal. Mas, queridos, é mais ou menos essa expressão que nós podemos utilizar, fazendo a devida relação na vida espiritual. Parece que muitas vezes nós estamos anestesiados, insensíveis às realidades espirituais. Parece que nós não percebemos que existe uma guerra contra Satanás e seus ajudantes. Parece que nós esquecemos que nós vivemos no meio de uma batalha. E isso aqui, irmãos, não estou querendo espiritualizar. Paulo diz que nossa batalha, no capítulo 6 de Efésios, não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades no ar. Ele está dizendo, a sua batalha principal se trava no mundo invisível. Parece que muitas vezes nós estamos insensíveis. E quando isso acontece, sabe o que nós vamos refletir? Uma vida apática. Uma vida apática onde a gente vai dizer assim, eu já sei de tudo. Eu posso brincar com o pecado. Eu posso fazer tipo, sei lá, Sansão. Eu posso flertar com o pecado. Eu posso tentar brincar aqui. Deixa eu ver. Deixamos de ter a posição tradicional do cristianismo, que é resistir ao diabo, e passamos a ter a postura, né, mundana. Deixa eu ver até onde eu posso brincar com o diabo. Deixa eu ver até onde eu posso brincar com o pecado. Deixa eu ver até onde eu posso ir com isso aqui. Queridos, muitas vezes nosso coração pode esquecer do que nós vivemos nessa batalha espiritual. Muitas vezes nosso coração pode esquecer de que nós travamos uma peregrinação nesse mundo. E é trabalho meu como ministro do Evangelho, mas é trabalho seu também como crente individualmente. Relembrar essas verdades, conservar esses ensinamentos básicos da vida cristã, da teologia cristã no seu coração. Meus irmãos, eu creio que, em parte,
nós podemos afirmar como o apóstolo Paulo. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 15, verso 15, veja o que é que Paulo diz. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Veja novamente Paulo falando em repetição. Filipenses capítulo 3, verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Queridos, nós precisamos valorizar, relembrar o Evangelho, repetir o Evangelho. Eu já conheci pessoas que tiveram algum tipo de instrução formal. E essas pessoas parece que não entenderam muito bem o processo da vida cristã. E algumas vezes eu ouvia comentários e a pessoa dizia assim, mas eu não gosto tanto de ir para o culto, cara. O que o pastor vai pregar eu já sei. Eu já sei, eu já conheço. E aí vem outra aplicação, meus irmãos. Quando nós nos reunirmos para o culto a Deus, como nós estamos aqui, ou quando nós nos reunirmos para estudar a palavra nos pequenos grupos, nós não devemos colocar o foco nas coisas novas apenas, mas principalmente naquilo que nós já sabemos e que jamais devemos esquecer. Sabe por quê, meu irmão? O maior problema da sua vida, na vida cristã, não é o que você não sabe sobre a vida cristã. O maior problema da sua vida na caminhada cristã é o que você sabe, mas você esqueceu e não está praticando. Faça um exame da sua vida. Veja as áreas onde você tem pecado. Veja as áreas onde você é mais vulnerável. Veja nas áreas onde você geralmente cai. E veja se você não já ouviu alguma coisa sobre a palavra de Deus, algum texto bíblico, ou se algum irmão talvez já não lhe exortou sobre essa área da sua vida. Faça esse exame. Eu creio que nenhuma área na qual você luta contra o pecado é uma área que você dizia, poxa, eu nunca sabia que a Escritura iria falar sobre esse pecado. Eu nunca imaginei que a Bíblia ia falar sobre isso. Rapaz, a Bíblia fala sobre isso, que novidade! Dificilmente. Eu posso estar sendo precipitado, mas acredito que nenhum de nós aqui vai ter essa surpresa. A surpresa talvez vai ser, Senhor, me perdoe. Eu estou falhando. Eu falhei em relembrar a tua verdade. Eu falhei em guardar a tua verdade. Eu falhei. Por isso eu caí. Por isso eu pequei. Por isso eu estagnei na caminhada de santidade. Por isso eu não cresço. Por isso eu não tenho frutificado. Por isso eu não tenho sido produtivo. Por isso minha vida é amarga. Não é porque falta doçura no Evangelho. É porque você está esquecendo a beleza do Evangelho. Outra coisa, irmãos. Somente confiando no Jesus, que se revela nas Escrituras, é que podemos encontrar acesso ao reino eterno. O foco de Pedro é que esses ouvintes, eles não se desviem da verdade de Jesus e da vinda de Jesus. E é interessante que Pedro vai nos mostrar que é somente por esse evangelho que eles vão ter acesso, como ele falou no verso 11, a esse reino eterno, futuro, vindouro de Jesus. Então, queridos, nós não podemos fundamentar a nossa vida cristã, nós não podemos fundamentar a nossa caminhada cristã em fábulas, em mitos, em novas revelações de pessoas que surgem por aí e que estão na mídia, estão no Instagram, estão no YouTube, estão propagando mentiras, falsidades. Nós devemos ficar com aquilo que nos foi revelado, nós devemos ficar com Cristo e somente Cristo é o centro.
E somente Ele é suficiente. E nós devemos entender, queridos, que os mitos não nos levarão até esse reino. E que todo falso mestre, ele é especialista em inventar um mito. Ele rejeita a revelação clara, a revelação que foi testemunhada pelo apóstolo e que foi também anunciada pelos profetas. E ele cria a sua própria revelação. Nós podemos ver isso em várias seitas hoje. Então, nós devemos, Pedro está nos chamando aqui a estarmos firmados em Jesus. E a última implicação, meus irmãos, nós devemos ter um alto preço pelas Escrituras. O apreço que nós devemos ter às Escrituras deve ser por demais elevado. Nunca, nunca apreciaremos demais as Escrituras. Nunca. Nós devemos lembrar que elas têm a sua origem no próprio Deus, no Deus verdadeiro. E eu queria fazer uma pergunta, irmão. Como anda o seu relacionamento, o seu contato com a palavra de Deus? Pedro está dizendo assim, ó, nós temos muito firme a palavra dos apóstolos e vocês fazem bem em estar atentos. Vocês têm estado atentos à palavra de Deus? A palavra apostólica, a palavra profética? Você tem estado atento à Escritura Sagrada? Ou a Bíblia é algo enfadonho para você? A Bíblia é o seu sonífero nas noites de insônia. Queridos, eu gostaria de desafiar você. Se o seu contato com a Bíblia não anda muito bem, primeira coisa, assuma um compromisso com o Senhor nessa manhã. Ore a Deus. Assuma um compromisso, independente de você ter vontade ou não. Você vai começar a separar um tempo para ler a palavra e orar, para que o Espírito Santo que inspirou essa palavra possa ministrar o seu coração e transformar a sua vida. Faça esse propósito com Deus hoje. Senhor, amanhã, segunda-feira, independente de estar com vontade ou não, independente de quem ganha as eleições ou não, eu vou ler a tua palavra. Senhor, eu tenho tido tanta dificuldade. Confessa a Deus. Deus, às vezes eu leio e não entendo. Senhor, eu vou me comprometer que eu vou ler, mesmo assim. Coloca na minha vida, talvez, alguém que possa me ensinar essa palavra. Talvez você precise de ajuda. Talvez você precise de alguém que possa sentar com você. Mas não deixe de apreciar a palavra de Deus. A Escritura é o remédio perfeito para o esquecimento espiritual. A Escritura é o remédio perfeito para aqueles que estão cochilando. A Escritura é o remédio perfeito para aqueles que estão anestesiados. Porque, embora são letras humanas, em papéis humanos, a origem é divina. O poder que há nessas palavras é porque elas foram palavras que o Espírito Santo impeliu para que seus escritores as escrevessem. Então, guardar a palavra de Deus em nossos corações é um mandamento até que a estrela da alva apareça. Então, será que você tem apreciado? Como é que você aguarda a vinda de Jesus? Como é que você aguarda a vinda de Jesus? Sendo guiado por mitos, fábulas, historinhas, profecias mundanas, carnais, que nada tem a ver com as Escrituras, por pessoas que tiveram um tour no inferno, né? Já são bem frequentadoras de lá, né? Foram 15 vezes já para o inferno, e que vive aí cheio de seguidores no Instagram, falando besteira, heresia. É esse pessoal que você segue? É esse pessoal que orienta a sua vida? É isso aí que deixa você super espiritual? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai cair. Essa é uma muleta quebrada. E você vai cair.
Mas o Evangelho pode fazer você andar em liberdade e em santidade. Talvez se você precise, só fazendo uma relação com a última mensagem, talvez você precise, irmão, é orar a Deus. Lembra aqui dessa fé. Pedro diz aqui que nós devemos acrescentar à fé a virtude, né, a excelência. E a excelência nós devemos acrescentar o quê? O conhecimento. Talvez você precise crescer nisso na sua vida. Senhor, essa é a área que eu estou deixando a desejar na minha santidade. Eu estou deixando a tua palavra de lado. Eu estou deixando o verdadeiro ensino de lado. Por isso que eu não estou crescendo, Senhor. Eu tenho uma fé no Senhor. A minha fé é genuína, mas ela não tem crescido. Falta conhecimento. Cresça na palavra. E lembre-se, vale a pena ouvir de novo. Vale a pena ouvir de novo, porque é a palavra de Deus. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui relembrando esse evangelho. Esse evangelho, Senhor, que são as boas novas que devem ser relembradas para a nossa segurança, para que despertemos. E obrigado, Senhor, porque o teu apóstolo presenciou, ó Deus, essa vinda gloriosa, numa proporção limitada. E essa vinda que é anunciada nas Escrituras como um todo, deve ser fundamento, ó Deus, para a nossa fé. E deve ser, ó Deus, elemento de recorrente lembrança. Possamos, ó Deus, então, nos dedicarmos a ouvir sempre a tua palavra. Que não achemos cansativo, enfadonho, mas lembremos, ó Deus, que a tua misericórdia, que nos dá uma palavra escrita, para que tenhamos acesso contínuo, e que nos dá uma comunidade de fé, para que sejamos exortados continuamente uns pelos outros. Obrigado, Senhor, por essas bênçãos, a tua palavra e a comunhão dos santos na igreja. E que possamos, ó Deus, crescer na fé, estarmos seguros até a vinda de Jesus. Para a tua glória nós oramos. Pedimos isso também para o nosso benefício. No nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos passar para a